O Brasil é um dos países mais ricos do mundo, mas ao mesmo tempo é uma nação profundamente marcada pela pobreza e também pela desigualdade social. E um fator importante para entender essa história e também o nosso presente é a concentração de terras. Por isso, o Conexões de hoje vai tratar sobre assuntos ligados a esse tema. E para falar sobre esses assuntos, nós contamos com a presença do Murilo Souza, professor da Universidade Estadual de Goiás. Olá, professor, obrigada pela presença. Oi, Camila, tudo bem? Bom, e também vamos conversar com a Mariana Pontes, que é da Rede de Grupos de Agroecologia do Brasil. Olá, Mariana, obrigada pela presença. Oi, Camila, obrigada. Bom, para começar, queria que a gente falasse em relação à divisão de terras no Brasil. Como que está essa situação e por que, nesse momento, na última semana de abril, foi discutido a questão da reforma agrária? Ainda é preciso falar desse tema no Brasil? Professor, queria começar com o senhor. Sem dúvida, né, Camila? A questão da terra, na verdade, a questão da concentração fundiária, ela é um problema histórico do Brasil, né? Ele é talvez o problema e a chaga mais forte que a gente tem no país e que mais causa e causou já em outros momentos as desigualdades sociais. O Brasil, na verdade, desde uma invasão inicial dos portugueses, dos europeus, a gente tem como base no país o latifúndio, ou seja, a terra concentrada, a monocultura, a produção de um só produto e o trabalho escravo, né? A monocultura, a gente continua com ela e aumentando cada vez mais. O trabalho escravo, não o trabalho escravo, mas o trabalho análogo ao escravo, a exemplo do que o caderno de conflitos da CPT, da Comissão Pastoral, mostra, tem aumentado também em várias partes do país, inclusive em Goiás, com vários casos de trabalho escravo. E o latifúndio que, ao invés de diminuir, ainda que tenha sido feita alguma política de assentamentos, né, muito residual, a concentração tem aumentado cada vez mais. Para a gente ter uma ideia, no estado de Goiás, a gente tem 80% das terras nas mãos de não mais que 5% dos produtores, né? Enquanto toda a outra quantidade de produtores, mais de 80%, fica com a quantidade muito reduzida de terra, né? Então essa desigualdade é uma chaga histórica do nosso país e que não foi resolvida de forma alguma. Mariana, quer contribuir também? Não, assim como o Murilo falou, assim, no Brasil a gente pode observar que não foi realizada nenhuma reforma agrária até hoje, de fato, né? Por mais que tenham feito, se efetivado algumas políticas, hoje a realidade do campo brasileiro é nítida essa questão da concentração de terras, né? E isso, acho importante pontuar, que gera vários outros problemas, né? A questão da insegurança alimentar, a questão da expulsão dos povos do campo, né? Que tradicionalmente realizavam suas práticas e que hoje em dia já são raras, né? A gente conseguir perceber esses saberes, né? Tanto no campo da agricultura quanto das outras práticas, né? Tradicionalmente realizadas. A questão da ausência de uma reforma agrária gera várias outras problemáticas sociais e ambientais também, principalmente. Quais seriam também essas problemáticas ambientais, Mariana? Bom, assim como o professor Murilo colocou, a maneira de produção por meio dos monocultivos, da monocultura, ela se mantém sob os pilares da utilização de agrotóxicos, né, de sementes transgênicas, que impacta tanto a saúde dos trabalhadores quanto das pessoas que residem nessas regiões e nos consumidores, né? Nós que estamos nos alimentando desses alimentos que são produzidos por meio desses venenos. E além disso, também o foco dessa produção, ela não é pensada para alimentar de fato, como é falado, né? Esse é o jargão, né? Que é para alimentar a população, para acabar com a fome e tudo mais. Mas o foco dos monocultivos é para exportação, né, de commodities voltadas para o exterior, né? Então, essa também é uma das problemáticas que a gente pode apontar que a falta da reforma agrária gera, né, assim como outras. E o outro dado também preocupante é que o Brasil tem o título de país onde mais se matam ambientalistas, líderes indígenas e também líderes de movimentos de trabalhadores rurais. E essas questões, logicamente, ligadas à questão da terra, né? Como é que vocês analisam essa realidade? O campo tem essa faceta de violência também? Com certeza. Na verdade, todo esse resultado e esses impactos, que inclusive Mariana tocou, com relação aos agrotóxicos, várias outras questões, e aí está a questão da violência no campo, ele é resultado de um modelo de desenvolvimento pelo qual o Brasil está sujeito, né, que é o capitalismo. Então, dentro desse modelo se encaixa o agronegócio.
E esse modelo, ele tem como base a mercadoria, né? Ele transforma tudo em mercadoria, e transformando tudo em mercadoria, ele não aceita qualquer tipo de questionamento, né, da sua ordem. Então, qualquer um, ou qualquer prática, ou qualquer ação que vá contra esse modelo, ele vai ser, eles vão tentar de alguma forma, seja no âmbito político do Congresso, seja no âmbito das empresas capitalistas, eles vão tentar eliminar ou tentar combater, né? Esse é o caso de vários ambientalistas que têm sido assassinados no Brasil, exemplo da Dorothy Steng, do Cláudio da Maria no Pará, e de vários outros que têm sido assassinados, né? Então a tendência do agronegócio e desse modelo de desenvolvimento é eliminar tudo que for contrário. Essas pessoas, por exemplo, além dos assassinatos que têm ocorrido no Brasil, volto a repetir, né, sugiro que todos consultem o caderno de conflitos da CPT, da Comissão Pastoral da Terra, que inclusive agora, esse mês, 17 de abril, vai ser lançado a edição de 2016 em Brasília. Além desses assassinatos de ambientalistas, daqueles que lutam pela terra, a gente vive um momento de criminalização dos movimentos sociais. Ou seja, inclusive esse é o título do caderno de 2016, que lutar não é crime. E o que tem ocorrido no Brasil é um processo intenso de criminalização dessas pessoas, né? A exemplo, um companheiro do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o Valdir, mestre em Geografia por essa universidade, pela UFG, que passou vários meses preso exatamente em função da luta pela terra, né? Então, lutar não é crime, e esse modelo tem investido muito na criminalização dos movimentos sociais no país, em Goiás especificamente também. Como é que vocês também do grupo percebem essa violência no campo e trabalhando também diretamente com essas pessoas? Então, o nosso grupo ele articula principalmente com a juventude, né, tanto urbana quanto rural, e isso impacta diretamente na juventude, né, porque os jovens estão sendo cada vez mais expulsos do campo por não visualizar oportunidades mesmo de reprodução da vida naquele contexto. E outra questão que eu acho importante acrescentar, além do que o Murilo colocou, é a grande violência porque vem passando desde o início da nossa nação, no caso, em relação aos povos indígenas, né? E eu acho que uma fonte que é importante consultar também é o trabalho que vem sendo realizado pelo Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, né? Quem quiser acompanhar pode acompanhar no Facebook também ou no próprio site, que os povos indígenas têm passado por situações muito absurdas também de assassinatos, de ameaças, de violação dos direitos básicos, né? De violação dos direitos que estão na Constituição brasileira, né? Que é de regularização das suas terras, né? Então, aqui no Centro-Oeste, a gente observa que um caso que ganha visibilidade nacional, que é a situação dos povos Guarani e Kaiowá, e que por mais que isso tenha saído um pouco da mídia, né, naquele momento, que foi uma grande efervescência, a violência continua cada vez mais forte, né? Então, essa questão da violência no campo no Brasil, ela é muito visível, inclusive várias organizações internacionais têm apoiado a causa, né, da luta indígena, e muitas vezes as pessoas aqui dentro, né, da universidade, as pessoas do Brasil não reconhecem e não enxergam também essa questão que é tão importante e que é tão embrionária, né, do processo histórico do Brasil também. A gente vai para o intervalo, que o nosso tempo chegou ao fim nesse bloco, e daqui a pouquinho você confere a segunda parte do debate de hoje, que trata sobre reforma agrária e divisão de terras no Brasil. Continue acompanhando o Conexões pela TV UFG, no canal 14 no Sinal Aberto, ou no 21 na NET Goiânia, ou também você pode nos assistir pelo Facebook ou pelo YouTube da TV UFG. Conexões está de volta em uma conversa sobre reforma agrária e também a questão fundiária no Brasil. Hoje nós contamos com a presença do professor Murilo Souza, que é da Universidade Estadual de Goiás, e também da Mariana Pontes, que é da Rede de Grupos de Agroecologia do Brasil. Bom, professor, eu queria que o senhor explicasse dois termos que a gente usa muito quando fala da questão fundiária e também da reforma agrária. A questão do latifúndio e do agronegócio. O que significam essas duas expressões e o que elas significam dentro da política brasileira também? Eu acho que são duas, na verdade, o latifúndio e o agronegócio
são dois momentos da história do país que revelam exatamente esse processo de concentração, né? O latifúndio, como eu tinha falado anteriormente, ele é algo estabelecido no início da ocupação portuguesa e europeia no país, mas que se mantém, né? Que são grandes extensões de terra, e que o INCRA classifica, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, ele classifica de várias formas, né? Você tem latifúndio por extensão, pela quantidade de terras, você tem latifúndio por improdutividade, então você tem várias classificações de latifúndio, né? Mas a gente tinha, isso é importante a gente falar, a gente tinha uma compreensão do latifúndio só como aquela terra que não tinha nenhum tipo de produção, né? Aquela terra não utilizada. E aí, com o processo de modernização e mais recentemente, até em função da luta pela terra, algumas terras começaram a produzir um pouco mais e aí eles continuam sendo, na verdade, latifúndios, né? Então, porque eles não cumprem a função social. É o que está estabelecido na Constituição brasileira, né? Então a gente tinha uma visão de um latifúndio só por não produzir, mas na prática a gente mantém no contexto do agronegócio os latifúndios mesmo que tenham produção, porque na prática eles não cumprem a função social, porque eles degradam o meio ambiente, eles não produzem alimentos, né? O que eles produzem na verdade são commodities. Essas commodities são produtos agrícolas, né, milho, soja, mas que não têm como função alimentar ninguém, né? Eles têm como função a exportação, ser negociado nas bolsas de Nova York, de outros locais. Então eles são tratados dessa forma, são tratados como commodities, algo produzido para ser exportado, né? E esse, na verdade, é o grande centro de ação do agronegócio, né? O agronegócio é algo, pelo menos o nome é algo mais antigo, agrobusiness, né? E que o Brasil adota num contexto e se fortalece num contexto neoliberal, né? De liberalismo no país, principalmente a partir da década de 90, né? Em várias funções. Primeiro, essa modernização do latifúndio, a utilização das commodities, né? Você deixa de produzir alimentos e começa a produzir milho e soja para exportar, agora cana também, né? Então, se a gente analisa os gráficos, por exemplo, a gente vê uma queda desde 1980 até agora a década, essas últimas décadas, a gente vê uma queda vertiginosa da produção de arroz, por exemplo, da produção de mandioca e outros itens que vão para a mesa do brasileiro, e uma elevação muito grande da cana-de-açúcar, da soja. Esse é um dos elementos, né? Você começa a produzir commodities dentro do agronegócio. O outro elemento é exatamente, além dessa produção, o agronegócio ele tenta abarcar pela mídia todas as mentes e corações, né? O agro é pop, exatamente. Né? A gente tem na mídia agora uma força muito grande com atores globais, entre outras coisas, para defender o agronegócio. E nesse processo eles tentam colar a agricultura familiar camponesa como se fosse parte do agronegócio também. Então, além da produção de commodities, ele abarca também o controle da mídia, principalmente, que é talvez o impacto mais forte com relação à população de forma geral, né? Mariane, e onde se insere a agroecologia, a agricultura familiar, os pequenos agricultores dentro desse cenário? Então, a gente coloca que a agroecologia ela vem enquanto um outro projeto, né, de sociedade, enquanto um instrumento de luta por um modo de produção que, de fato, atenda, né, à saúde das pessoas e da natureza como um todo, né? Então, a agroecologia ela se coloca sobre as bases que bebe muito das fontes dos agricultores que aprenderam e desenvolveram práticas de acordo com as realidades do campo mesmo, né? Então, ela bebe tanto dos saberes dos ancestrais, né, dos agricultores, quanto também de pesquisas que vêm sendo realizadas na academia, né? Então, ela faz essa junção, permite esse diálogo de saberes tanto tradicionais quanto de saberes científicos também, né? Então, a agroecologia ela não é um modelo pronto como o agronegócio se coloca, né? Enquanto uma receita para se produzir, né? A agroecologia ela é diversa e relativa a cada realidade, né? Então, cada realidade diante das suas condições climáticas, ambientais, sociais, culturais, vai trabalhar a agroecologia de uma forma, né? Então, não tem como a gente colocar ela enquanto de uma forma geral, assim, que abarque tudo, né? Mas que tendo seus princípios, né?
que estão na base, né? O respeito por todas as formas de vida, né? Um dos principais princípios da agroecologia, né? E para a gente poder exercer esse princípio não é simples, né? Então, assim, práticas que permitem com que os ecossistemas se mantenham, né, regenerados, com que os trabalhadores que desenvolvem essa prática não sejam prejudicados, né, e também que os preços também sejam justos, a forma de comercialização permita uma autonomia, né, dos agricultores, sem estabelecer esses terceiros, né? Porque o agronegócio, ele divide, né? Então, a pessoa que produz não vai ser a pessoa que vai ter não necessariamente a pessoa que comercializa, e isso faz com que, no fundo, aquela pessoa que realizou aquele trabalho não receba de uma maneira justa, né? Então, a agroecologia, ela traz todos esses princípios que tentam integrar, de fato, né, todo o processo de uma forma que beneficie tanto o consumidor, mas que o trabalhador também tem uma forma justa e digna de viver, né? Nosso tempo está acabando de novo. Vou deixar a pergunta que eu já estava preparando aqui para o próximo bloco e a gente conversa um pouco mais, tanto com o professor Murilo quanto com a Mariana, daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Enquanto você está aí assistindo o nosso intervalo, você pode mandar sugestão de pauta para a gente. Você pode sugerir um tema, fazer uma pergunta, enviar sua foto ou vídeo pelo e-mail jornalismo@tvufg.org.br ou então pelo WhatsApp 99181 1406. 99181 1406. A gente volta rapidinho. Esse é o último bloco do Conexões de hoje, que está falando sobre reforma agrária e também sobre a questão fundiária no Brasil. Por isso, nós contamos com a presença do professor Murilo Souza, que é da UEG, e também da Mariana Pontes, que é da Rede de Grupos de Agroecologia do Brasil. Mariana, queria começar o nosso bloco de encerramento com você. Queria falar um pouco sobre a mudança de perspectiva de algumas pessoas, iniciativas mais voltadas para comprar orgânicos, consumir produtos que não contenham tantas substâncias químicas, que não sejam danosos ao meio ambiente, usar a bicicleta e outras questões que muitas pessoas têm se preocupado atualmente, que não se preocupavam tanto há alguns anos. Isso pode interferir de alguma forma no que está posto aí hoje na ecologia e também na agricultura? Isso pode mudar alguma coisa se esse movimento realmente tomar força? Então, eu acho que esse movimento ele pode tanto contribuir, mas ele também pode atrapalhar. Depende da maneira como é feito, né? Porque se a gente observa alguns posicionamentos muito individuais mesmo, muitas vezes manifestações mais na internet, que a gente observa mais as pessoas se colocando, né, suas opiniões e tudo mais, mas muitas vezes isso não permite com que a gente veja a raiz do problema, né? Se a gente for observar, por exemplo, essa questão de, eu vou me preocupar em consumir um alimento que não é orgânico, né? Que é orgânico, né? Que não contém agrotóxico. Só que a pessoa pode muitas vezes ir num supermercado, ir lá comprar um produto orgânico e achar que está fazendo a sua parte. Mas, na verdade, se você for observar, aquele produto que está lá sendo vendido no supermercado, ele muitas vezes vem de um monocultivo, de empresas que, de fato, que são prejudiciais ao meio ambiente e tudo mais. Então, acho que a gente precisa olhar com mais profundidade para essas questões. Até mesmo, há algum tempo, quando eram feitas algumas campanhas sobre a questão do consumo da água, o consumo da energia, faça a sua parte, tome banhos curtos e tudo mais, mas a gente vê quem são os grandes consumidores de água e de energia, né? A pecuária é um dos principais consumidores de água, né? Se a gente for ver as indústrias de energia. Então, se a gente for olhar para falar realmente de economia, de consumo de água, de energia, de alimentos saudáveis, não adianta cada um tomar as suas próprias atitudes individuais, que isso não vai gerar uma mudança de fato, né? Acho que a gente precisa estudar, principalmente, né, para poder entender os processos, de onde vêm, para onde vão, tá junto dos movimentos sociais, que são quem de fato estão na linha de frente dessas questões que dizem respeito aos direitos, a questão da saúde e tudo mais, para poder entender os processos melhor, né? Então, eu acho que pode ajudar no sentido das pessoas correrem atrás, de se informarem melhor, de estudarem, de estarem, de fato, em uma luta que pode promover transformação, mas pode atrapalhar porque pode virar só um jargão, muitas vezes, às vezes por uma questão de modismo e tudo mais, e que
não faz tanta diferença. Na verdade, você pode até estar atrapalhando o movimento, né? Então, eu acho que depende. Bom, Murilo, em relação aos nossos últimos ministros, né? O atual ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ex-governador do Mato Grosso, ex-senador, o Blairo Maggi, atualmente do PP, um dos maiores produtores, né, do agronegócio da soja no mundo. Antes dele, a ministra da pasta, Cátia Abreu, do PMDB, ex-senadora pelo Tocantins, pecuarista e também ligada à bancada ruralista do Congresso. Qual que é a análise que você faz disso? Essas pessoas tão ligadas ao agronegócio, ocupando cargos tão importantes para a agricultura no país? Essa também, na verdade, é uma sintonia histórica do país, né? Isso revela que em nenhum governo até hoje a gente teve um projeto de reforma agrária, né? Exatamente em função da ocupação desses cargos, né? Então, a Cátia Abreu é da CNA, né, da Confederação Nacional da Agricultura. Agora, o Blairo Maggi, que uma das fazendas dele tem 70 mil hectares no Mato Grosso, exclusivamente para a produção de soja e outras commodities. Então, essas pessoas que ocupam esses cargos, na verdade, eles revelam o interesse de um grupo, né? E esse grupo, com certeza, não tem interesse algum em fazer reforma agrária, não tem interesse algum em defender a agroecologia como matriz produtiva do país. Então, o interesse, ele revela, na verdade, a opção que cada governo toma com relação ao processo de desenvolvimento do país e a opção que cada governo toma com que caminho ele quer seguir, principalmente com relação às políticas para o campo, né? Então, na verdade, essas escolhas, elas são estratégicas, mas ao mesmo tempo elas revelam a pressão que o capital faz em cada governo, né, no próprio processo de eleição, mas depois vão cobrar a fatura, e não só do campo, né, mas também das áreas urbanas. Professor, para finalizar, e onde se situa hoje, 2017, o MST, um movimento que tem mais de 30 anos, que luta por divisão de terras, é o movimento mais conhecido dentro dessa questão. Como é que se situa hoje esse movimento e como que ele é visto em todo esse contexto de discussão da reforma agrária? Eu coordeno na Universidade Estadual de Goiás o Núcleo de Agroecologia e Educação do Campo, o GUATÁ. E a partir desse núcleo a gente tem dialogado na discussão da agroecologia, mas também no debate ambiental, e o caminho que a gente tem seguido é exatamente pelo diálogo com os movimentos sociais. A gente acredita que a universidade, principalmente, ela tem que construir seu conhecimento a partir desse diálogo com a comunidade e com os movimentos sociais. E nesse processo a gente se aproximou e tem dialogado muito com o movimento dos trabalhadores rurais sem terras, o MST, né? O MST, em primeiro lugar, é importante falar que é o maior movimento mundial, né? E construiu sua história inicialmente com base na luta pela terra, né? E foi exatamente através dessa luta do MST que os assentamentos que a gente tem foram realizados, né? A gente não pode falar de forma alguma que a gente teve uma reforma agrária no país. O que a gente teve foi política de assentamento, todos em função da luta do MST, né? Para a gente ter uma ideia, o momento que mais são assentados trabalhadores rurais sem terra no país é na década de 90, mais especificamente 97, o governo Fernando Henrique, que é exatamente quando ocorre o massacre de Eldorado dos Carajás. Então, na verdade, foi sempre uma resposta dos governos aos conflitos, né? No sentido muito de se resguardar. Então, inicialmente, foi sempre a luta pela terra. Nos últimos anos, o MST ele tem assumido uma outra postura com relação à própria relação com o Estado e com os governos, de propor uma transformação mais ampla da sociedade. Então, o que agora o movimento chama de reforma agrária popular, inclui todo o incentivo a um processo de cooperação no campo, inclui práticas que incluam mais a mulher num contexto de relação de gêneros, que valorize a juventude e que tem na agroecologia sua principal base de produção. Ou seja, o movimento entendeu nesse processo que a luta ela é muito maior, né? Que a luta é por uma transformação da sociedade, não só o assentamento de algumas famílias, né? Então, esse retorno à terra, ele inclui como base a agroecologia, que propõe uma nova sociedade, né? Então, agora o movimento ele se relaciona num contexto de reforma agrária popular. Então, é outra perspectiva. Vou ter que interrompê-lo, porque infelizmente nosso tempo chegou ao fim, mas queria agradecer. Muito obrigada, professor, por estar aqui, por compartilhar com a gente tanta coisa e discutir com a gente também. Muito obrigada. Muito obrigado. Convido todos a visitar lá o site do GUATÁ. Pode falar para a gente qual que é o site? www.guatá.eg.br. Certo, professor Murilo, muito obrigada. Obrigado. Eu queria também agradecer a sua presença, Mariana, por contribuir também com a gente com novas questões aí dentro desse cenário.
Eu também agradeço, né, a participação. É sempre bom, né, estar dialogando sobre esses assuntos que a gente não tem tanta oportunidade. E convido, né, a todas e todos a conhecer o trabalho que a gente vem realizando, que é por meio da REGA, que é a organização que eu participo, Rede de Grupos de Agroecologia no Brasil. Temos um blog, também um site no Facebook. E já convido para esse ano, teremos um encontro nacional em Brasília em setembro. Certo, muito obrigada, Mariana. Bom, e o Conexões de hoje chega ao fim. Você pode continuar acompanhando a gente pela programação da TV UFG ou então pelo nosso site. Acesse e confira. E eu te espero no nosso próximo programa. Até lá!